Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui esta noite para poder compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, que diz assim: Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, aqui nós encontramos a história do primeiro rei de Israel. Saul foi levantado como rei de Israel assim que o povo não estava concordando com os filhos de Samuel, porque Samuel já era velho. Os filhos deles, que eram juízes sobre Israel, não estavam fazendo as coisas conforme Samuel fazia. E o povo então pede um rei, e Deus levanta Saul como rei de Israel. E Saul, ele também, assim como os outros reis de Israel que vieram depois de Saul, Saul também foi abençoado por Deus. Deus também derramou sobre Saul o Espírito Santo sobre ele para que ele pudesse governar Israel. Só que diante de uma guerra contra os filisteus, Saul tinha esperado 7 dias para poder ir para essa guerra. Só que dando 7 dias, Samuel não tinha chegado ainda para fazer o sacrifício. Então, Saul toma a iniciativa de fazer o sacrifício. E Saul faz o sacrifício após 7 dias. E quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. E Samuel pergunta para ele: o que foi isso que você fez? Por que você fez uma loucura dessa? Você perdeu o seu reinado. Você perdeu a oportunidade de que os seus descendentes pudessem reinar sobre Israel. Nunca iria faltar alguém no trono para reinar. Só que por você ter feito isso, você perdeu o reinado. E Samuel então repreende a Saul. Querido, muitas das vezes nós agimos como Saul. Às vezes nós não temos a sensibilidade de esperar a vontade de Deus. Muitas das vezes nós agimos com a força do nosso braço. Nós tomamos as nossas próprias atitudes e não esperamos o momento certo, o momento onde que Deus age por nós. E outra situação que me chama a atenção também neste livro, nessa história desse rei, é quando ele vai para uma guerra contra os amalequitas também. E nessa guerra, Deus pede para que eles destruam com essa cidade, destrua com o rei, com os povos, com os animais, com tudo que aquela cidade tinha. E Saul então vai para essa guerra, vence a guerra, prende o rei dessa cidade, onde que era para ele ter matado o rei dessa cidade. Não, ele prende, leva para Israel, leva os melhores animais que tem nessa cidade para Israel. Ele poupa o rei, tudo que aquela cidade tinha de melhor. E quando Samuel vai se encontrar com Saul, quando Samuel chega até o território onde Saul estava, e ele vê aquele barulho de animais, Samuel pergunta para Saul: o que foi isso que você fez? Por que você não obedeceu a palavra do Senhor? Por que você não obedeceu aquilo que Deus pediu para você fazer? E Saul, querido,
ele não obedeceu a palavra de Deus, a voz de Deus. E o que eu entendo com isso, querido? Que a desobediência, muitas das vezes, ela traz consequências para as nossas vidas. Assim como trouxe consequência para Saul. Saul, ele deu ouvido à voz do povo e não à voz de Deus. Ele deu ouvido àquilo que o povo queria e ele não deu ouvido à voz de Deus. Queridos, que nós possamos aprender a dar ouvido à voz de Deus. Neste momento eu quero orar e pedir para Deus que Ele nos ajude a fazer a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz, nos ajuda a fazer a tua vontade. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que vai estar ouvindo esta mensagem, meu Pai. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós, ó Pai,